Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um vídeo aqui de pré-análise dos jogos desta segunda-feira, dia 9 de junho. Ainda estamos em data FIFA, mantemos o nosso padrãozinho de jogos na data FIFA e jogos das competições inferiores, né? Eu diria assim, mas jogos que não são os principais campeonatos, já que os principais campeonatos pararam. Então a gente foca de novo nas eliminatórias, né? Deixa eu finalizando isso neste domingo. As eliminatórias a todo vapor. Então a gente mantém o nosso padrão aí de análise dos jogos das seleções e jogos da Série B, que é o que vai acontecer hoje aqui por esse vídeo. Beleza? É o último vídeo nessa meio que configuração, porque eu mudei mais um pouquinho a apresentação, mas ela vai ficar para os jogos da terça-feira. É mais informação, tá, pessoal? Sempre que eu mudo alguma coisa mais para adicionar informação, para esses jogos específicos eu vou colocar uma questão de informações mais como chegam as equipes, mais ou menos isso. Mas eu mudei um pouco como é que a gente vai apresentar outras partes da apresentação que já é comum. Mas o importante é que a análise não muda, tá? O prompt exatamente na inteligência artificial não muda, no Tática AI, né? O nosso método não muda, é só adicionar coisa. Então eu só melhoro, na verdade, o prompt, adiciono mais dados, não muda a análise, não muda os cálculos, é só mais informação para a gente ter sempre uma análise mais estatística e mais completa também. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo com o nosso primeiro jogo aí, nossa primeira competição, que é as eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias da Europa, né? Então a gente tem a Bélgica, quarto colocado, contra o País de Gales, primeiro pela quarta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Então confronto é uma seleção em reconstrução e a atual líder do grupo desculpa, que aposta na solidez defensiva e no contra-ataque para surpreender fora de casa. Acho interessante a geração belga, né? Bom, informações da competição, importante, né, para a gente entender essa classificação. As eliminatórias da Copa do Mundo já tem 30% dos jogos disputados. O grupo J está em aberto, com o País de Gales liderando com 7 pontos em 3 jogos. A Bélgica tem apenas um ponto, mas com jogos a menos. Esse jogo tem peso de recuperação para os belgas e manutenção da liderança para os galeses. O empate pode manter ambos vivos, mas a vitória é estratégica principalmente para os anfitriões. É importante para a Bélgica, né? Mesmo com jogos a menos, é importante ter uma reação ainda. Bom, com o contexto da partida, né, a gente vai ver uma diferença clara nos números aqui, né, principalmente XG, né, diferença bem grande. A XGA do País de Gales ruim também, né, mas a forma nem tanto, né. A Bélgica tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos e o País de Gales não perdeu nos últimos 5 jogos, né. Número de escanteio, vantagem clara para a Bélgica, ambos sim bem parecidos os dois, né. Pontos por jogo, pequena vantagem para a Bélgica e gols por jogo também, menor ainda a vantagem para o país belga. Bom, a perfil das equipes, né? Então a gente tem ponto forte da Bélgica, criação ofensiva com volume de finalização em casa. Ponto fraco, conversão baixa das chances e defesa pouco segura. Nunca foi uma defesa muito segura ali, né? Mas tem um excelente goleiro, né? A gente pode dizer assim. Comportamento tático dominante, posse elevado, com controle territorial, 58% de posse, bem interessante. Destaque, óbvio, né? De Bruyne. E o setor de escanteios, né? 7,3 escanteios por jogo, número alto de escanteios aí. Já o País de Gales tem como ponto forte a organização defensiva e controle de ritmo fora de casa. Isso sim, né? O País de Gales sempre foi um time defensivamente forte. Ponto fraco, baixo poder de finalização como visitante. XG de 1,01, baixo mesmo, né? Comportamento tático dominante, marcação em bloco médio com transição rápida. Destaque, defesa central liderada por Mefan e meio campo compatível com Ramsey, aquele mesmo. Bom, contexto da partida, né? A Bélgica chega pressionada, sem vencer nas eliminatórias e tentando se reorganizar taticamente. O time ainda sofre com baixa conversão ofensiva e instabilidade defensiva. O país de Gales vem invicto e embalado pela boa campanha, mesmo com dificuldades na criação ofensiva fora de casa. Dado-chave, a Bélgica venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos. Péssima fase da Bélgica ainda.
Bom, o que a gente espera de padrão para o jogo, né? A partida tende a ser controlada pela Bélgica em posse, mas com baixa eficiência ofensiva. Gales deve explorar os espaços entre linhas com velocidade e buscar o erro belga. O jogo tem padrão de equilíbrio, podendo ser travado no meio-campo e resolvido por detalhes. A tendência de placar apertado e poucos gols. Tá interessante aí. Bom, comparativo estatístico, né? Então a gente tem o XG maior tudo maior da Bélgica, né? Mas principalmente o número de escanteios. Não deve ter uma odd atraente. Bom, tendência tática, a Bélgica deve propor o jogo desde o início, forçando escanteios e buscando infiltração pelo meio. O país de Gales principalmente passa de Bruyne, né? O país de Gales deve manter o bloco compacto, atrasar a construção belga e responder com transições rápidas, em dois toques. Alta probabilidade de primeiro tempo equilibrado, com tentativas frustradas da Bélgica em marcação reativa de Gales. Olha aí um valorzinho no empate HT, né? Pelo que ele falou aqui. Vamos ver o que os números escondem. Bom, apesar do favoritismo no papel, a Bélgica tem apenas 10% de clean sheets e sofreu gols em quase todos os jogos recentes. Aquilo que a gente falou da defesa, né? Mesmo com o Courtois, na minha opinião, o melhor goleiro do mundo aí, não vem conseguindo muitos clean sheets, né? Que é a partida sem sofrer gols, né? Ao mesmo tempo, o Gales teve clean sheets em 40% das partidas, exceto poucos escanteios. O valor está escondido na defesa galesa, que segura o jogo mesmo com posse inferior. Isso abre espaço para entradas de under e leitura ao vivo nos minutos finais. Interessante, né, galera? Bastante interessante. Próximo jogo, Croácia e República Tcheca. Croácia em terceiro, República Tcheca em primeiro. Esses times que estão em terceiro, que são favoritos, é porque tem jogos a menos, né? Por causa da Nations League. Os outros times já tocaram aí, né? Grupo L das eliminatórias, confronto direto entre líderes, com a Croácia pressionada e a República Tcheca invicta, buscando manter a ponta do grupo. Bem parecido com o último jogo, hein? Bom, informações da competição: Grupo L das eliminatórias europeias da Copa do Mundo está em sua quarta rodada. A República Tcheca lidera com 100% de aproveitamento. Impressionante, hein? República Tcheca, hein? Se destaca pelo ataque mais eficiente da chave. A Croácia, com apenas um jogo disputado, vitória sobre Gibraltar, foi uma goleada, né? Precisa vencer para se firmar na briga direta pela vaga. O duelo é decisivo para definir o confronto, o controle na liderança e poderá influenciar diretamente o caminho de quem avança direto ao Mundial, né? Contexto estatístico, a gente vê a boa fase da República Tcheca, né? Número maior de XG e menor de XGA. Os últimos quatro jogos tem uma derrota, dois empates, uma vitória. A Croácia vem em boa fase também, né? Cinco jogos, nos últimos cinco jogos não teve derrota. O número de escanteios bem parecido dos dois, ambos também bem parecidos. Pontos por jogo maior da Croácia, né? Porque esses pontos por jogos é a Croácia jogando em casa e da República Tcheca jogando fora de casa, né? Gols por jogos maior da República Tcheca, né? A gente vai entender por que a República Tcheca tem esse número de gols maior quando a gente for falar do perfil das equipes, né? Primeiro pela Croácia, né? Controle de ponto forte, controle de jogo em casa e posse no campo técnico, né? Quem tem o Modric tem tudo, né? Não só o Modric, mas tem outros grandes jogadores aí no meio-campo. Oscilação fora de casa e dependência do fator local. Bom, no jogo em casa, né? Comportamento tático dominante, construção de jogadas pelo meio com o Modric, uso de laterais ofensivos e domínio posicional. A gente nem precisa lembrar dos laterais, né? Copa do Mundo aí, o Brasil sofreu bastante com os laterais da Croácia. Destaque o Luka Modric, obviamente, né? Regente do meio. Ante Budimir, centroavante em alta fase goleadora. Interessante o Budimir aí. Bom, já a República Tcheca. Ponto forte, transições rápidas e ataque com alta taxa de conversão. Ponto fraco, baixo desempenho fora de casa contra seleções de força similar. Aí tá um dado interessante, né? Comportamento tático dominante, marcação compacta, saída vertical em velocidade, agressividade em contragolpes. Destaque, tá aí, né? Patrick Schick já tinha feito um destaque na Eurocopa no ano passada, na retrasada, né? Um centroavante, quatro gols eliminatórios. Thomas Soucek, meio campo, vigor físico, apoio de ambas as áreas. É um time muito físico, né? Sempre foi, na real, né? Bom, o contexto da partida, a Croácia chega pressionada após ter atuado apenas uma vez nas eliminatórias, com vitória sobre Gibraltar, e precisa provar força contra o líder da chave. A República Tcheca vive grande momento técnico, com oito jogos de invencibilidade, mas terá ausência do criativo Rizolek. A equipe deve reforçar as transições rápidas com foco em Chique, principalmente, né?
Dado-chave aqui, a Croácia nunca perdeu para a República Tcheca, uma vitória e três empates, mas sofreu gols em todos os confrontos. É interessante, por mais que sempre acho que o H2H sei lá, eu boto principalmente um peso não muito alto nisso. Padrão estratégico. A tendência de início com leve domínio da Croácia, que tentará se impor com posse e paciência, enquanto a República Tcheca explorará os espaços no contra-ataque. A ausência de Zolek pode acelerar as decisões ofensivas dos tchecos. Espera-se que o jogo se abra progressivamente com alta chance de gols no segundo tempo. Dado interessante aqui, né, para quem gosta de mais tempo, gols com mais tempo com gols, né? Qual tempo vai ter mais gols, né? Comparativo estatístico, a gente vê aqui, surpreendentemente, o comparativo melhor, né? Os dados menores da República Tcheca. Lembrando que a República Tcheca tem jogos a mais, né? É comum isso aí também. Por mais que a Croácia tenha um jogo que os dados elevem muito por causa do jogo contra a Gibraltar, né? Bom, tendência tática, tendência, né, do nosso método aí. A Croácia deve buscar controlar a posse desde o início, articulando com o Modric e tentando envolver a marcação com paciência e amplitude. A República Tcheca virá com bloco médio, marcação reativa e aposta forte em Schlick para aproveitar qualquer transição mal fechada. A entrada no terço final tcheco deve ser dificultada, mas a Croácia costuma ceder espaços ao acelerar demais. Isso aqui é bem interessante, né? Bom, agora a gente vai para o que os números escondem, né? Embora a média geral da liga aponte apenas 36% de jogos com ambos marcam, isso aqui é importante, né? Porque a liga, as eliminatórias tem só esse número, né? É a diferença de seleções, né? De questão técnica bem grande também, né? Os confrontos entre Croácia e República Tcheca têm 100% de ocorrência de gols para os ambos lados. A gente viu isso no último dado, né? Isso revela um comportamento único nesse matchup específico, associado ao estilo aberto e ofensivo que essas seleções adotam quando se enfrentam. Padrão estatístico que passa despercebido quando se olha apenas para os números da competição. Bem interessante para ver como é que esse dado deve estar sendo analisado pelo mercado. Eu acho que valeria uma entradinha aí, né? Bom, partindo para o nosso próximo jogo, né? A Itália é pressionadíssima, né? Se a gente falou que a Bélgica e a Croácia está pressionada, a Itália então pressionadíssima, né? O atual treinador, tá vendo agora no Twitter, né? Eu esqueci o nome dele, né? O Spalletti. O Spalletti falou que é o último jogo dele, né? Contra a Moldávia. Então já sai da seleção, faz esse jogo e sai da seleção o Luciano Spalletti. Jogo no Mapei Stadium, confronto entre uma Itália pressionada e uma Moldávia que joga sem responsabilidade, mas com proposta defensiva clara. A Itália que não foi para as últimas Copas, né? Então, bem impressionada mesmo. Informação da competição: as eliminatórias da Europa para a Copa dos 2026 estão no início da fase de grupos. O grupo I apresenta equilíbrio, mas a Itália está atrás na tabela após um tropeço na estreia contra a Noruega. Não só um tropeço, né? Tomou 3-0. A Moldávia é a lanterna do grupo, acumulando derrotas e entra em campo buscando ao menos resistir contra o favoritismo italiano. Para a Azurra, esse jogo é decisivo para não se distanciar da zona de classificação. É interessante isso, a gente vai fazer um vídeo de pós, né, do Noruega e Itália, mas a gente falou sobre isso, né? Falou sobre a dificuldade da Itália e um certo favoritismo da Noruega, né? Isso, né? Teve, foi correspondido integralmente. XG maior, né? Um dos números da Itália maior mesmo que não vem em boa fase, né? Quatro jogos sem vencer. Mesmo número da Moldávia. Mas a gente tem a diferença aí, principalmente nos escanteios, né? Não deve estar com modo interessante. Ambos sim aqui embaixo, dos dois. Pontos por jogo bem parecido, né? A diferença está em gols por jogos da Itália. Bom, análise tática, né? O perfil das equipes pelo nosso método. Superioridade técnica individual e transição ofensiva rápida pelas alas. É o jogo que a Inter fazia muito, né? É a principal equipe italiana aí, se bem que por mais que o Napoli foi campeão italiano, né? Mas a Inter foi a final da Champions e foi goleada pelo PSG. Ponto fraco, linha defensiva improvisada e emocionalmente estável. A gente percebeu contra a Noruega, né? Muito ruim. Comportamento tático dominante, posse elevada, construção curta, desvio à defesa e pressão alta. Destaque individual, setor-chave, destino Doji, lateral esquerdo, Sandro Tonali, seus motores, amplitudes e ritmo do jogo. O Tonali muito bem, né? Lá no Newcastle, mas a seleção italiana não vem em boa fase. Bom, a Moldávia tem como ponto forte a organização defensiva com blocos compactos e disciplina tática.
Ponto fraco: baixa produção ofensiva e pouca profundidade no elenco. Comportamento tático dominante: bloco baixo em 5-4-1, transição direta com bolas longas. Destaque individual ou setor-chave: Ion Nicolaescu, centroavante, e Vadim Ratan, meio-campo. Peças centrais nas raras transições ofensivas. Um jogo emocional. A Itália deve ter problema emocional, né? O pessoal no jogo aqui. Convenhamos. Contexto da partida, né? A Itália chega pressionada e com a defesa remendada por lesões. São 4 jogos sem vencer e o clima é de urgência. É verdade. A Moldávia, sem expectativas de classificação, joga leve, mas carrega um jejum de 22 jogos sem vencer em eliminatórias. Dado-chave: a Itália marcou 2 gols em 4 dos últimos 5 confrontos contra. Mais de 2 gols, né? Em 4 dos últimos 5 confrontos contra a Moldávia. Um jogo over aí, né? Confiam nesse over? Sei não, né? Acho que dá pra confiar. Padrão estratégico: a partida deve começar com domínio de posse da Itália, mas com dificuldade inicial de filtração. A Moldávia usará uma linha de 5 defensores para retardar o jogo. A tendência é que o primeiro gol destrave o cenário, abrindo caminho para a vitória italiana por margem confortável. A instabilidade emocional pode ser um risco nos primeiros 30 minutos. É o que eu diria: a dificuldade nesse jogo está no emocional para a Itália, né? Comparativo estatístico, né? Então a gente tem aí a Itália melhor em tudo, né? Como a gente já tinha visto. Bom, nosso método de tendência, que a Itália usará seus alas, o 2 de Cambiasso, para forçar superioridade pelos lados, abrindo o bloco defensivo moldavo com cruzamentos e inversões rápidas. O gol italiano deve surgir após sequência de escanteios ou bolas quebradas na área. A Moldávia tentará encaixar uma transição direta com Nicolaescu, mas deve sofrer com a pressão alta e pouca posse. É um jogo que vai ser totalmente controlado pela Itália, né? Aí o interessante aqui, né, que os números escondem. Nos últimos 6 jogos em casa contra adversários com média de posse menor do que 40%, a Itália teve 5 partidas com menos de 10 escanteios totais. Uau. Mesmo dominante, o padrão mostra que quando o gol sai cedo, o jogo se torna mais pausado e objetivo. Curiosidade: a Moldávia só marcou gol em 2 dos últimos 10 jogos como visitante. Rapaz, esse dado de escanteio é bem interessante, hein? Porque a linha deve estar alta e a gente viu que não é uma questão. Não vai para mais de 10 escanteios, né? Além de 10 escanteios, deve estar, né? Deve estar na linha de 9,5 ou de 10,5. Mas para fazer live, isso aqui é bem interessante, viu? Para você partir para um under escanteio, né? Bom, agora saindo das eliminatórias, indo para a Série B, nós temos Criciúma e Vila Nova. Criciúma em 17º, Vila Nova em nono. Jogo às 7 horas no Heriberto. Desculpa, pessoal. No Heriberto Ulci, pela 11ª rodada. Confronto entre o mandante pressionado e o visitante estável, que busca recuperação em meio à oscilação tática. Bom, informações da competição: Série B chega na sua 11ª rodada, com alta competitividade e equilíbrio defensivo. A gente viu os jogos ontem aí, né? Bem under os jogos. A gente acertou a análise do Avaí aí, mas o jogo, o que esperava se o jogo under foi, né? Foi o jogo 1-0 para o Avaí contra o CRB. O Criciúma ocupa a 17ª colocação e enfrenta forte pressão por resultados, enquanto o Vila Nova, em nono, tenta se firmar no G8. Este duelo é decisivo para a recuperação de ambos, com impacto direto no psicológico e no planejamento das próximas rodadas. Criciúma, né, veio da Série A e talvez já vá direto para a Série C. Só passe pela Série B, né? Números aí bem próximos, né, do XG e XGA do Criciúma, mesma coisa do Vila Nova. Forma recente: a gente tem o Criciúma venceu o último jogo, venceu o Paysandu fora de casa, que é o último colocado. Mas é a primeira vitória nos últimos 5 jogos aí. Vila Nova vem de 2 derrotas, né? Sendo que teve 3 nos últimos 5 jogos. Time que não empata, né? Vantagem com escanteios claras aqui pro Criciúma, né? Bem interessante. Ambos sim baixo, né? Como é o padrão da competição. Pontos pro jogo baixo do Criciúma, né? Não tem bom aproveitamento jogando em casa, impressionante. O Vila Nova tem aproveitamento interessante até, mas no número de gols pro jogo baixo também, né? Bom, análise tática, né? Perfil das equipes. Ponto forte: alta média de escanteios, presença territorial em casa. No Criciúma, a gente viu, né? Ponto fraco: baixa conversão ofensiva. 6% dos remates viram gol. Cara, isso nada interessante para ver qual que é o principal das grandes equipes, né? Qual a porcentagem que vira gol. Bem interessante esse dado. Comportamento tático dominante: verticalidade e dependência de bolas paradas.
Destaque: Diego Gonçalves, atacante, 3 gols. Marcelo Hermes, lateral, participação ofensiva constante. O jogador já teve no jogo no Grêmio, né? Marcelo Hermes, tá bastante tempo lá no Criciúma. Vila Nova, ponto forte, boa compactação defensiva fora de casa. Ponto fraco, baixo volume ofensivo e produção em transição. Comportamento tático dominante, o jogo pragmático, aproveitando erros adversários. Destaque: Gabriel Poveda, já rodou o Poveda, hein? 3 gols. Thiago Pagnussati, zagueiro, referência defensiva. Poveda já foi especulado em times da Série A ainda. Contexto da partida: o Criciúma joga sob forte pressão após 4 jogos sem vitória, enquanto Vila Nova, e jogos em casa, né? Enquanto Vila Nova encara o duelo como final, segundo palavras do próprio técnico. Palavra-chave: Vila Nova marcou apenas 0,6 gols por jogo fora e sofreu 25% dos gols entre os minutos 71 e 80. Aí, quem gosta de fazer minutos. Padrão estratégico, né? O jogo tende a se desenhar travado, com posse do Criciúma e contenção do Vila Nova. A eficiência do visitante nos erros adversários pode ser o fator desequilibrante. O segundo tempo deve ter maior volume e riscos para ambos os lados, com probabilidade de decisão tardia. É o padrão da Série B também, né? Aí o comparativo estatístico, né? Vantagem de sorteio gigantesca. Essa odd pode estar desajustada, hein? Vale dar uma olhadinha. Bom, a tendência do que o método nos dá, a leitura tática projeta o Criciúma propondo mais o jogo, principalmente via escanteios e bolas paradas. Nós percebemos. O Vila Nova deve explorar transições e erros com foco em neutralizar os corredores. A entrada dos reservas no segundo tempo pode ser decisiva no último terço do campo, especialmente para o time visitante. Que os números escondem, apesar da superioridade defensiva, o Vila Nova cede 25% de seus gols entre os minutos 71 e 80, justamente quando o Criciúma marca 30% dos seus. Olha a importância de casar um dado com o outro, hein? É por isso que existe o Footstats. Essa sobreposição indica uma janela tática ideal para gols do mandante no segundo tempo, que pode ser exploradas em apostas ao vivo, ou até mesmo em pré. Quem tem coragem. Bom, pessoal, indo para o nosso último jogo aí do dia, o último jogo analisado, né? Nós temos também pela Série B, Amazonas 18º contra o Atlético 19º. Ou seja, um jogo de zona de rebaixamento para a Série C aí. O jogo que acontece às 7h30 na Arena da Amazônia. Confronto direto entre equipes em crise que disputam a sobrevivência na Série B com posturas defensivas e alto risco emocional. O Atlético que mandou o Roger, né, o treinador, embora. Informações da competição: a Série B entra em sua 11ª rodada com o pelotão inferior completamente embolado. Amazonas e Atlético somam apenas 7 e 6 pontos, respectivamente, ocupando a zona de rebaixamento. O jogo tem caráter decisivo para ambos, podendo representar a retomada ou afundar ainda mais os clubes na crise. O Atlético estreia novo treinador, enquanto o Amazonas tenta se reerguer após semanas de estabilidade interna. Tinha visto que o Roger tinha saído. Bom, contexto estatístico, destaque aqui para o XGA muito alto do Atlético, né? Muito ruim. 4 derrotas nos últimos 5 jogos do Atlético, mas os Amazonas não. Tem mais empate, né? Mas a gente sabe que empate não vale muito, né, em pontos corridos. O número de escanteios maior do Amazonas, isso é um dado interessante, pode ser valioso. Lembrando que sempre que muda de treinador, eu tenho um certo receio de entrar em pré. Pontos por jogo maior, né, do Amazonas, mas mesmo assim baixo, né, jogando em casa, do Atlético bem baixo. Gols por jogos, vantagem também para o Amazonas. Análise tática, né, o perfil das equipes. Ponto forte do Amazonas: sólida estrutura defensiva em casa, 40% de clean sheets, não é tão sólido assim, né? Ponto fraco: baixa produção ofensiva, média de 0,8 gols por jogo como mandante, muito baixo. Comportamento tático dominante: linha baixa, jogo direto e aposta em bolas paradas nos minutos finais. Destaque individual: acertou-chave, lance o atacante, artilheiro com 3 gols. Jackson, zagueiro, referência na bola aérea, meio-campo com Zabala e Robertinho é o cérebro na transição. Ponto forte: boa taxa de reação no segundo tempo, do Atlético agora, né? 53% dos gols marcados após o intervalo. Número interessante, mas 53, porcentagem baixa, eu consideraria. Ponto fraco: instabilidade defensiva crônica, 0 empates em 10 jogos, 8 derrotas. Lei empate aqui. Comportamento tático dominante: oscilação entre linhas altas e baixas sem padrão definível, vulnerável sob pressão.
Destaque individual, acertou chave. Neto Costa, atacante, 3 gols. Lincoln, atacante, 2 gols. Sandri, volante prestado do Santos com boa leitura de jogo. Técnico Rui Duarte estreia como fator de imprevisibilidade. Sandri era uma promessa, né? Não se firmou no Santos e agora tá no Atlético, hein? Contexto da partida. Ambos os times chegam sob enorme pressão. O Amazonas vem de derrota pesada 4-0. Silêncio da diretoria 5 semanas e diversos atletas no departamento médico. Crise total no Amazonas. O Atlético aposta em uma troca radical, com a chegada de um técnico estrangeiro. A desconfiança no ambiente e nenhuma estabilidade tática. O Atlético é SAF, né? Dado-chave, o Atlético sofreu 2 ou mais gols em 4 dos últimos 5 jogos fora de casa. Caraca, e aí, hein? Over ou não esse jogo? Não apostaria não, tá? Dando esse treinador, Amazonas mal. Padrão estratégico. A partida deve ser marcada por um primeiro tempo extremamente amarrado. O Amazonas tentará segurar o ímpeto e buscar espaço no erro do adversário, enquanto o Atlético, ainda assimilando as ideias do novo treinador, tende a não se expor. A maior probabilidade de ruptura está no segundo tempo, mas em especial nos últimos 15 minutos. A atenção elevada pode travar o jogo ofensivamente e gerar mais faltas e bolas paradas. Olha aí, escanteios aí. Vai valer escanteios no Amazonas, hein? Essa arte pode estar desajustada também. Bom, a tendência que o método nos entrega é que o jogo deve apresentar uma postura inicial conservadora de ambos os lados, ou seja, aquele joguinho under. Será que vale um under meio HT? Com as equipes evitando erros e abusando da ligação direta. A expectativa é de poucos espaços entre linhas e pouquíssimos chutes de média distância. O Amazonas deve buscar a vitória no abafo final, nos últimos 10 minutos, enquanto o Atlético dependerá do desempenho físico para resistir e contra-atacar. O empate no primeiro tempo parece com um cenário mais realista. Acho que eu não tinha falado, né, de empate Granate, mas realmente interessante, hein? Bom, e o que os números escondem aqui, né? O Atlético ainda não empatou nenhum jogo na Série B. São 10 jogos, 2 vitórias e 8 derrotas. Essa estatística, somada à estreia do novo treinador, pode representar um ponto de quebra desse padrão, com maior probabilidade de contenção e empate. Pode ser mesmo. Especialmente no primeiro tempo, onde ambos têm média inferior a 0,8 gols. Essa anomalia estatística sugere entrada estratégica em empate HT, contrariando o histórico da equipe. Dado bem interessante esse, hein? Bom, pessoal, é isso. Encerramos os jogos análise dos jogos dessa segunda-feira. Vou pedir para você se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, comentem caso tenha alguma dúvida. Sobre o nosso método, aí, a gente está afinando ele e alinhando. O canal tá no início aí, surge com essa ideia. Vocês veem que tem vários dados bem interessantes aí, né, que os números dão. E o nosso intuito aqui é apresentar esses dados para vocês, né? Então, essa é a nossa ideia. Cada vez a gente vai melhorando mais. Estamos conseguindo aí manter o padrão de um videozinho por dia aí. Os jogos de posse estão demorando um pouquinho, mas vou ver se eu dou uma acertada nisso, né? É importante também vocês entenderem como é que acontece o jogo, como é que teve no padrão, o que que fugiu, para vocês entenderem. Ó, isso aqui acho que tá fugindo muito do padrão, isso não, a gente vai entendendo junto, na verdade, né? Quem faz esses filtros, que na verdade são os filtros da entrada, né? É uma inteligência artificial, né? Mas eu quero apresentar em vídeo para vocês entenderem como é que é a análise, como é que a nossa análise tá assertiva. E ela tá bem assertiva, viu, nos últimos dias aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!